Boas, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso propósito de 40 dias do transbordo de Deus. Hoje, aqui onde eu estou, estão cerca de 35,5 graus. Então está muito quente, nós vamos ser muito breves, porque se eu ficar no carro aqui muito tempo, em breve eu verei Jesus, né? Eu vou morrer de tanto calor. Então hoje nós seremos breves e também vai ter um pouco mais de ruído sonoro, porque eu estou deixando os vidros abertos hoje. Então me desculpe por essa situação. Vou beber aqui um pouco de água enquanto o pessoal vai entrando. Vamos lá, para mais uma mensagem simples, objetiva, direta, que tem como propósito expandir a sua mente para que você possa experimentar um transbordo da parte de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre a importância de ter. A importância de ter. Você já conheceu alguém com coração bom, uma pessoa boazinha, que quer ajudar todo mundo? Aí alguém precisa de um dinheiro emprestado, aí essa pessoa vai lá e empresta. Alguém precisa de um alimento, ela vai lá, tira da casa dela e dá o alimento. Alguém precisa de uma ajuda no trabalho, aí a pessoa vai lá e ajuda. Alguém precisa de alguma coisa, essa pessoa vai lá e ajuda. Só que não existe problema nenhum nisso, nós podemos ajudar as pessoas e até devemos, né? Aquilo que Deus vai nos dando, nós precisamos utilizar desses talentos e aproveitar as oportunidades que Deus vai colocando nas nossas mãos e a capacidade que Ele vai colocando nas nossas vidas. Mas nós não podemos ser pessoas que querem ajudar, querem fazer as coisas, mas não podem. Você já conheceu alguém que faz isso? Essa pessoa é até boazinha, ela tem um bom coração e ela quer ajudar alguém que está passando por uma necessidade financeira. O que ela faz? Ela tem dinheiro a mais? Não. Ela pega no dinheiro dela, ela pega naquilo que é dela, que ela precisa e dá para alguém. Por quê? Porque ela tem até uma boa intenção, tem até um bom coração. Já viu aquela pessoa que precisa fazer as tarefas no trabalho, mas alguém também precisa de ajuda, ela vai lá e foca na outra pessoa e esquece de fazer as suas, ou não vai ter mais tempo de fazer as suas, ou na hora de fazer as suas próprias tarefas, ela se enrola toda e tem muito mais trabalho e acaba trabalhando muito mais do que os outros. Você já conheceu pessoas assim? Então, não basta a gente ter uma boa intenção, nós precisamos também ter o que dar, porque nós só vamos conseguir dar aquilo que nós temos. Certa vez Pedro e João, né, os discípulos estavam entrando no templo. Aí ali na porta do templo tinha um homem paralítico, um homem coxo. E ali dizia, logo lá no início, no versículo 1 e 2, fala que ali na porta do templo estava aquele coxo. E o interessante é que lá diz assim, ó, as pessoas, alguém que o conhecia, alguém ali, o colocavam diariamente ali na porta do templo. Para quê? Para receber oração? Não. Colocavam ele ali para pedir esmola. Diariamente. A gente não sabe durante quanto tempo. Se durante uma semana, durante um mês, durante 2 meses, durante 1 ano, durante 10 anos ou durante toda a vida dele, durante 50 anos, 60 anos, a gente não sabe. O que a gente sabe é que aquele homem estava acostumado a todo dia estar ali na porta do templo para pedir esmola para as pessoas que estavam entrando no templo. E certa vez os discípulos João e Pedro começam a entrar ali no templo e esse homem começa a pedir esmola. E o que os discípulos falam para ele? Acho que, se eu não me engano, foi Pedro. Fala assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, anda. De certa forma, Pedro deixou claro que ele não estava dando aquilo que é do discípulo que estava com ele ao lado. Ele não estava falando assim, olha, eu vou te dar aquilo que esse meu amigo aqui, que também é discípulo de Jesus, tem. Não. Ele deu aquilo que ele já tinha. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebi de Deus, eu te dou. Então, por isso é que é muito importante eu e você buscarmos um transbordo da parte de Deus.
é ter o que dá e não apenas ter a intenção de dar. É ser próspero para prosperar, é ser abençoado para abençoar. Lá em Tiago fala assim, olha, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem para os seus próprios prazeres. Ou seja, vocês pedem e as suas orações não são respondidas porque o objetivo da vossa oração, ou o objetivo que vocês têm no vosso coração é de ter apenas para vocês e não para transbordar para outras pessoas. A intenção de Deus para mim e para você é nos abençoar para que a gente seja bênção. E eu não estou falando apenas da área material, eu estou falando de todas as áreas, até porque ali nesse exemplo que eu dei de Atos capítulo 3, fala que... Deixa eu ver se é Atos capítulo 3, para eu não tá... Depois eu acho que não dá para eu corrigir. Ok, é Atos capítulo 3, tá certo, tudo certo. Esse exemplo que eu falei de Atos capítulo 3, nem sequer fala de algo natural, fala de algo espiritual. Inclusive, sobre a área natural, nós conseguimos entender aqui uma coisa. Um homem que estava paralítico, paralisado na vida. Ele estava na porta do templo, mas ele não estava dentro do templo. E o que ele estava buscando? A presença de Deus. Ele estava buscando algo natural, estava buscando esmola. Muitas vezes, eu e você estamos com a vida paralisada e a gente tem aquela mentalidade: o que vai mudar a minha vida é quando eu receber uma grande quantia de dinheiro. O que vai mudar a minha vida é quando eu for promovido no trabalho. O que vai mudar a minha vida é quando a minha empresa expandir para tal área. O que vai mudar a minha vida é quando eu receber uma bênção material. Mas não, o que muda a nossa vida, o que faz a nossa vida ser destravada, o que faz a nossa vida ser desparalisada é o poder de Deus. Muitas vezes nós estamos como aquele paralítico, com a vida paralisada, com a vida travada, com problemas na nossa vida, e a gente pensa: a minha solução é algo natural, a minha solução é ter amizade, a minha solução é estar naquele relacionamento com aquela pessoa chave, que vai me colocar em tal lugar, que vai me apresentar a tal CEO, a tal diretor. A minha solução está em procurar essa esmola, algo natural. Nós estamos falando de um paralítico, de uma pessoa coxa, cuja vida estava paralisada. Ela dependia de outras pessoas, ela não conseguia se locomover. Porque a Escritura fala ali no versículo 1 e 2 que diariamente outras pessoas o colocavam ali. A vida dessa pessoa estava paralisada, estava travada. E ela estava à beira da porta do templo. E o que ela estava buscando? Algo natural. Às vezes nós estamos tão perto de Deus, no sentido de já conhecer a Deus, no sentido de já buscar a Deus, no sentido de até orar, mas nós estamos só à beira do templo. Não estamos entrando no templo, não estamos entrando na presença de Deus, estamos procurando soluções naturais, muitas vezes para questões espirituais, para questões emocionais. Estamos sofrendo na nossa alma, no nosso espírito, estamos sendo tentados, estamos sendo provados, e a gente acha que a nossa solução é estar à beira do templo, à beira da porta do templo, à beira da presença de Deus. Você não está na presença de Deus, mas está perto. Não, eu não estou bem na presença de Deus, mas eu estou perto. Eu não quero a presença de Deus, eu quero uma esmola, eu quero algo natural. Quantas vezes eu e você não estamos em situações assim, em que a gente olha para as situações e a gente acha que a nossa solução é algo natural? A Escritura fala: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? E vem o complemento: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Elevo os meus olhos para os montes, elevo os meus olhos para as coisas altas, elevo os meus olhos para a grandeza de Deus. E eu sei que o meu socorro, a minha cura, a minha restauração, a minha transformação, o meu transbordo vem do Senhor. Hoje eu quero te encorajar a deixar uma vida de coxo, a deixar uma vida de paralítico, deixar essa vida de estar apenas à beira de experimentar algo de Deus e não se entregar por completo diante da presença
do Pai. Hoje eu quero te encorajar que você possa abrir a sua mente para quando você estiver diante da presença de Deus, à beira do templo, você não tenha a mentalidade de querer buscar algo natural simplesmente, mas algo sobrenatural, uma experiência com a presença do Pai. Algo que eu acho muito interessante nessa passagem, para além do fato de que a gente só vai conseguir dar aquilo que nós temos, né? E por isso nós precisamos de um transbordo de Deus. Assim como Pedro falou ali, ó, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Nós, como filhos de Deus, precisamos nos encher de Deus, porque o nosso fluir na vida vai estar coerente, proporcional àquilo que nós estamos fluindo dentro. A Escritura fala, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos é que se conhece a árvore, ou seja, os resultados externos denunciam como está o nosso estado interno. Não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Eu não me movo de acordo com algo natural, eu me movo no sobrenatural. E algo que eu acho interessante, além disso, é que aquilo que era uma tristeza para aquele homem, para aquela pessoa coxa, se transformou num testemunho. Porque quando Pedro estende a mão para ele, ali fala que Pedro estende a mão direita. A Bíblia não fala nada à toa. Nada à toa, nada à toa. A Bíblia podia falar assim, ó, Pedro estende a mão para ele. É a mesma coisa, né? Por que fala que estendeu a mão direita para ele? A mão direita na Bíblia fala sobre autoridade. Autoridade. Pedro, sendo discípulo de Jesus, não era apenas uma pessoa que viu milagres, não era apenas uma pessoa que até andou na presença de Jesus, não era apenas uma pessoa que conhecia Deus, não era uma pessoa que ouvia uns louvorezinhos nas aplicações, não era uma pessoa que via pregaçõezinhas na internet apenas, era uma pessoa que conhecia de fato Jesus e tinha intimidade com Ele, e por causa disso ele tinha autoridade. Por isso é que a Escritura fala que Pedro estendeu a mão direita, ou seja, a mão da autoridade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Pedro, quando ele dá uma palavra e estende a mão, ele estava usando da autoridade que ele tinha em Cristo. Quando nós experimentamos um transbordo da parte de Deus, quando nós vivemos uma vida com Deus, nós vamos andar numa vida de autoridade. Não quer dizer que isso seja refletido em você ficar curando pessoas por aí. Deus pode fazer isso, Ele fez no passado, pode fazer no presente e no futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, ok? Mas o que eu quero dizer em andar em autoridade é andar em autoridade no seu trabalho, andar em autoridade nos seus negócios, andar em autoridade no seu relacionamento, andar em autoridade no seu casamento, andar em autoridade em tudo que você faz. É não ter brecha. A Escritura fala, o próprio Jesus falando assim, eu vi Satanás cair, o príncipe desse mundo, tal, mas ele não tem nada em mim. O que Jesus quis dizer com isso? Eu não tenho brecha, eu não dou lugar ao diabo. Então Pedro estendeu a mão direita, ou seja, a mão da autoridade. Era uma pessoa que não apenas ouviu falar de Jesus, era uma pessoa que não apenas estava ali à beira do caminho, à beira do templo, mas era uma pessoa que tinha intimidade com Deus e por isso tinha autoridade. Quando ele liberou a palavra, ele estende a mão direita, ou seja, ele exerce a sua autoridade, aquele homem é curado. E aquilo que antes era uma tristeza para aquele coxo, se torna num testemunho. Olha só que interessante. Talvez você está passando por alguma situação de tristeza, alguma situação de paralisia na sua vida, em alguma área, na área sentimental, na área financeira, na área matrimonial, na área de relacionamentos, na área profissional. Qual é a paralisia que você está enfrentando nesse momento? Saiba que após um encontro com a presença de Deus, sim, porque mais à frente Pedro fala que não foi um poder dele, mas um poder de Jesus. Então, após um encontro com a presença de Deus, aquilo que antes era tristeza na sua vida pode se transformar em motivo de júbilo, de alegria e de testemunho, para que outras pessoas sejam tocadas
por Deus. Quando aquele homem, aquele coxo foi curado, a Escritura fala que ele deixou de estar à beira do templo e se levantou e entrou no templo. O nosso problema é que muitas vezes nós até estávamos com a nossa vida paralisada de alguma forma, em alguma área. E num determinado momento nós descobrimos que a solução não estava em coisas, nas esmolas, nas coisas naturais. E a gente busca as coisas espirituais, igual Paulo fala, buscai as coisas lá do alto, as coisas espirituais. E a gente descobre isso. E a nossa vida que antes estava paralisada, Deus começa a fluir, a gente começa a entender e começamos a praticar a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai nos dando instrução para que a gente tenha algum desempenho, tenha algumas ações naturais, entre em alguns princípios naturais, princípio de proatividade, princípio de pontualidade, princípio de ser ativo, de fazer acontecer, de querer fazer dar certo as coisas. E a gente entra nesses princípios porque a palavra de Deus vai abrindo a nossa mente e a gente vai deixando a nossa vida paralisada de lado, para trás. E a gente passa a andar, passamos a fluir, passamos a crescer, passamos a nos desenvolver, mas a gente pensa, ok, eu já não preciso mais estar à beira do templo, então eu vou para fora daqui, vou longe. Mas o propósito de Deus, quando Ele nos cura, quando Ele nos restaura, quando Ele nos transforma, quando Ele abre a nossa mente para que a gente possa entender que Deus, Jesus, é o único caminho, única verdade, única vida. O propósito de Deus é para que a gente entre no templo. Tivemos uma experiência com a presença de Deus, com a cura de Deus, com a restauração de Deus, à beira do templo, experimentando um pouco da glória de Deus, mas o propósito de Deus para nós é que a gente experimente mais. Talvez até hoje você experimentou apenas um pouco da presença de Deus, ou talvez você já até experimentou muito, mas deixa eu te dizer, o propósito de Deus é que você entre cada vez mais profundo dentro do templo, de forma que você possa ter mais intimidade com Ele. Se Deus restaurou algo na sua vida, saiba que você pode ainda se aproximar ainda mais de Deus. Se Deus restaurou algo na sua história, quer dizer que você está agora mais destravado. As cadeias foram caindo e você começa a se tornar mais livre, e você precisa utilizar dessa liberdade para buscar a Deus com mais intensidade. É aí que você chega num transbordo. Aquele paralítico, ele poderia começar a correr e pensar, nossa, eu passei muito tempo da minha vida diariamente aqui. Eu só vi esse lugar, então agora eu vou curtir a vida. Eu vou aproveitar a vida, eu vou viajar. Eu vou curtir a minha vida. Eu não quero seguir os propósitos de Deus, eu não quero entrar nesse templo, eu passei muito tempo aqui. Agora que a minha vida se destravou, agora que eu comecei a crescer, agora que eu comecei a me desenvolver, não vou ficar aqui não. Agora eu vou conhecer o mundo com as minhas próprias perninhas, com a minha própria condição. Agora eu tenho condição, não dependo mais de ninguém. Não preciso mais ficar preso aqui diariamente nesse mesmo local. Agora a unção de Deus na minha vida, a prosperidade de Deus na minha vida me permite voar. Então eu vou aproveitar a vida. Afinal de contas, eu perdi muito tempo. Você conhece alguém assim? Pessoas que vieram de uma condição aqui, mas Deus lhes dá inteligência, sabedoria, graça, poder, favor, e elas crescem a nível financeiro, crescem a nível de conexões, crescem tendo um bom emprego, um bom trabalho, um bom negócio, e em vez delas entrarem para dentro do templo, elas decidem utilizar desse patamar que cresceu para desaparecer, fugir de Deus, não se importar mais com Deus, com as coisas de Deus, aproveitar a vida, curtir a vida. Às vezes, olha só, presta atenção nisso aqui, a gente já está concluindo. Às vezes, algumas bênçãos de Deus podem ser utilizadas ou podem servir para nós como maldição.
Deus quis nos abençoar e nós utilizamos isso para nos afastar dele. Você já conhece alguém assim? Pessoas que estavam aqui, aí no momento em que elas passam a estar aqui, elas desaparecem de Deus. Elas perdem a noção dos princípios de Deus e decidem aproveitar a vida. Sabe aquelas pessoas, por exemplo, que antes passaram a vida sendo muito feias. Aí de repente, quando a situação delas vai melhorando, elas vão conseguindo fazer alguns procedimentos estéticos. E elas pensam, antes eu era coxo, agora eu posso andar, agora eu posso aproveitar. E deixam os princípios de Deus de lado, em troca de uma suposta perda de tempo que eles tinham, e agora querem aproveitar, recuperar o tempo perdido. Mas não foi isso que aquele paralítico, aquele coxo fez. Aquele coxo, assim que recebeu a cura, ele levanta e ele entra para dentro. Antes ele tinha uma experiência superficial, mas agora ele estava dentro do templo, ele estava na presença de Deus, ele louvou a Deus, ele adorou a Deus. E aquilo que antes era tristeza serviu como testemunho, porque as pessoas olharam e disseram, não era aquele coxo? Não era a pessoa que estava aqui diariamente? Não era a pessoa que estava com a vida condenada ao fracasso? Como Deus fez esse milagre? Só pode ter sido Deus. Então aquilo que hoje pode ser uma tristeza na sua vida, saiba que se você permanecer em fé, se você estiver próximo da presença de Deus, se você tiver um encontro com o poder de Deus, com a presença de Deus, saiba que aquilo que hoje é uma tristeza, Deus pode transformar no motivo de júbilo, de alegria e de testemunho para que Ele toque outras pessoas. Mas saiba de uma coisa, a gente não consegue dar aquilo que nós não temos. Nós precisamos nos encher de Deus. O convite de Deus para mim e para você não é que a gente fique na beira, na porta do templo, pedindo algo natural, pedindo esmola, buscando apenas coisas naturais. O propósito de Deus para mim e para você é nos curar, nos restaurar, nos levar a ter uma nova vida, nos levar a ter liberdade. E aquela pessoa não tinha liberdade e ele passou a ter liberdade. Então esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas o que nós vamos fazer com isso? É nos encher ainda mais de Deus, é entrar para dentro do templo, é ter livre acesso à presença de Deus, no Santo dos Santos, buscar nos encher ainda mais de Deus, para que a gente possa experimentar um transbordo dele nas nossas vidas. Ok, pessoal? Todos os dias nós estamos aqui com uma mensagem nova, direta, objetiva, simples, que tem como propósito que você possa expandir a sua mente, para que você possa experimentar mais do transbordo de Deus, ok? Considere se inscrever, partilhar, comentar, interagir aqui com esse canal, com esse perfil. Nós estamos aqui todos os dias, durante esses 40 dias. E amanhã eu estou aqui novamente para mais um dia do nosso transbordo de Deus. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe.